Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um webinar da Mars Shot sobre Vibe Coding, sobre inteligência artificial, neste caso dedicado ao marketing e às vendas. Em primeiro lugar, um pouco sobre nós, somos uma consultora de nova geração, é assim que nos temos apresentado. Acreditamos que a inteligência artificial está a redesenhar tudo e mais alguma coisa, e na área da consultoria, não é exceção. Nesse sentido, aquilo que a Marshot tem vindo a fazer, de forma muito focada é o desenvolvimento de software de todas as áreas, das organizações, usando a inteligência artificial, encurtando o tempo do respectivo desenvolvimento para que as equipas consigam estar mais próximas, do cliente, mais próximas do utilizador final. Têm aparecido alguns, artigos sobre nós nos mídia, que eu, convido todos os participantes e todos aqueles que nos ouvem e veem no YouTube a abrirem os links, a explorarem um pouco mais e falarem depois connosco se houver interesse. Portanto, somos uma equipa de engenheiros de produto focado na criação de valor e não na criação de funcionalidades. Isto muda tudo, inclusive ainda agora o Wall Street Journal falou sobre o vibe coding, que é um termo que surgiu apenas em março, e nós já fazíamos vibe coding antes do vibe coding ser um termo, e isso deixa-nos muito contentes. Tem aqui nota resumida como é que surgiu a ideia de criar a Mars Shot. Foi, no fundo, há cerca de 3 anos atrás, com a crise humanitária Rússia-Ucrânia. Eu, em particular, desenvolvi uma plataforma de apoio a refugiados em 48 horas, em tempo recorde, porque usámos técnicas novas de gestão e também técnicas semi-novas de desenvolvimento de software. E eu costumo dizer, hoje em dia, com Vibe Coding, o eHelp Ukraine, que tinha demorado 2 dias a ser lançada a primeira versão, hoje possivelmente demoraria 2 horas. Também algo que nos motiva é tirar Portugal da cauda da Europa na adoção de inteligência artificial. Por isso, estarmos a fazer webinars como este, no fundo, e educar o mercado, no fundo, porque toda a gente fala de IA, mas fala-se pouco do IA para quê? E nós tentamos, com estes webinars e também com as nossas academias, capacitar o mercado de conhecimento e de informação sobre aplicações práticas do IA. Adotando a inteligência artificial na nossa organização, conseguimos melhorar a produtividade, logo a eficiência e o resultado, tornando-nos mais inovadores, mais diferenciadores. Acreditamos também que esta forma de trabalhar evita o insucesso tradicional dos projetos de transformação digital. Como sabemos, são processos longos, são processos caros e que muitas das vezes, quando vêm a luz do dia, já estão desatualizados face aos requisitos que foram pensados 1 ano, 2, 3 anos atrás, e projetos como este que nós vemos aqui nesta partilha são muito comuns e uma frustração muito grande entre aquilo que nós queremos e aquilo que depois acontece com tecnologias de informação. Como eu referi, este é o nosso webinar dedicado ao tema do marketing e vendas. Tivemos outros, nomeadamente dedicados à contabilidade, e tem sido um enorme sucesso. Vários gabinetes de contabilidade nos têm contactado para os ajudarmos. Dedicámos também um de vibe coding e de IA para recursos humanos. E tivemos o nosso primeiro webinar onde explicamos como fazer transformação digital de forma moderna, em termos de métodos, de gestão de produto ou de gestão digital de produto, e também de IA. Mais recentemente lançámos também uma ferramenta que eu convido todos os participantes, todos que nos estão a ouvir, a utilizar, que é uma ferramenta que mede a quantidade de tempo que eu perco na minha organização com processos que são completamente inúteis. É o inutilómetro.pt. Preencham, convidem os vossos colegas, amigos, parceiros a preencher para identificarem aquilo que podia estar robotizado, e não está, libertando as pessoas para outras tarefas de maior valor acrescentado. Ainda sobre o tema de educação do mercado, para tirar Portugal da cauda da Europa na adoção de IA, nós lançámos 2 academias com muito sucesso, uma dedicada a gestores e executivos para compreenderem como é que a IA os pode ajudar, onde sou eu o formador, e tem conteúdos equivalentes àqueles que eu leciono em Londres, na Base Business School da City University of London, mas sendo que de forma muito intensiva, de forma muito resumida. E temos uma academia onde ensinamos qualquer pessoa, sem qualquer background tecnológico, a fazer software, a fazer plataformas, a fazer apps, usando Vibe Coding. É a nossa Vibe Coding Academy, a primeira encheu com 25 participantes e de empresas de renome, como a Critical Tech Works, BMW Group, pessoas da Fintech House, entre outras organizações bastante conhecidas no panorama português.
Os nossos projetos têm a duração de 2 semanas e não de 2 meses, como é habitual em consultoria. Temos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos de forma informal, como estamos a ter este webinar. Também, ao contrário das consultoras tradicionais, nós revelamos à cabeça o custo do nosso projeto, tipicamente varia entre os 10 e os 20 mil euros, mas só o fazemos se trouxer retorno imediato para o cliente, e esse retorno nós identificamos logo na segunda reunião, onde nos são apresentados os desafios, ou uma lista de oportunidades, e nós atacamos e decidimos com o cliente qual é a oportunidade que traz retorno imediato, e é essa que nós fazemos de arranque. Enfim, isto para dizer que trabalhamos lado a lado com o cliente para criar valor, não numa lógica de cliente-fornecedor meramente transacional, mas numa lógica de vestir a camisola, sentir as dores do cliente e resolver os problemas com o cliente, transformando aquilo que me parece impossível em impossível. E entrando no tema que nos traz aqui hoje, e hoje temos aqui dois colegas, dois convidados, o Diogo e a Márcia, que se juntará mais daqui a pouco. Nós pensámos em organizar aqui um momento de partilha, porque nós próprios também temos marketing, também temos vendas, e estamos a usar a IA para amplificar a nossa marca, para encurtar o tempo que, por exemplo, nós demoramos a fazer propostas comerciais, o tempo que nós demoramos a lançar uma nova oferta, por exemplo, um novo curso, e eu fico às vezes talvez surpreso quando conheço pessoas que, por exemplo, demoram semanas a fazer uma proposta comercial e que nunca experimentaram sequer usar o chat GPT. Eu já nem falo em outras ferramentas, mas alguém que hoje em dia tem essas ferramentas disponíveis, muitas delas até de forma gratuita, e não as utiliza, está automaticamente em desvantagem comparativamente com organizações que já usam estas ferramentas. O que vamos tentar trazer aqui hoje, de forma fluida ou de forma vibe, como nós costumamos dizer, é uma lista de casos de uso, uma lista de ferramentas que nós estamos a usar para o nosso dia a dia. E de arranque, eu convido o Diogo. O Diogo é o nosso responsável pela geração de leads, pela geração de oportunidades comerciais. Nós gostamos mais de chamar o Diogo de Growth Hacker, ok? Tem que tentar criar aqui a necessidade junto do cliente, com um custo de aquisição de cliente, um CAC-CAC o menor possível, e o Diogo vai explicar aqui um conjunto de ferramentas que compõem o seu dia a dia. Portanto, é uma partilha na primeira pessoa. Depois vamos ouvir aqui a nossa Chief Growth Officer, a Márcia, que é formada na área de comunicação e também de marketing, e explicar qual é a sua visão para esta área, e terminamos comigo a mostrar como é que eu uso o IA para vendas, e tenho aqui vários casos de uso para partilhar convosco. Qualquer momento sintam-se à vontade e hoje temos aqui um grupo mais exclusivo para fazer unmute, fazer questões e partilhar, porque os casos de uso são infinitos, e em cada sessão destas nós aprendemos imenso com os participantes e como é que estão a usar a IA também para marketing e vendas. E pronto, Diogo, vou passar o microfone para ti. Muito obrigado, Hugo. Força. Pronto. Vou começar por dar aqui um ponto de situação, um disclaimer, que no que toca a vendas, os princípios das vendas são os mesmos desde os primórdios da profissão. Mas a tecnologia muda e muda muito rapidamente. Uma pessoa tem que saber vender com ou sem IA. Ou seja, porque a IA trata-se de uma ferramenta e não de um método ou habilidade. Assim, como veremos ao longo desta pequena apresentação, a IA torna os processos mais eficientes. Deste modo, se uma pessoa não souber angariar clientes, a IA só vai ampliar essa falha, tornando a emenda pior que o soneto. Pronto. Ou seja, a IA, e a internet, a tecnologia no geral, é isto: muda a forma como trabalhamos e automatiza certas funções. Por exemplo, um bom e-mail de prospecção rege por certas regras. E a IA não muda isso. A IA torna possível, isso sim, escrever e-mails de qualidade muito mais rapidamente e chegar a mais pessoas. Eu até iria mais longe e diria que a IA automatiza tarefas que nada têm a ver com vender. Por exemplo, atualiza relatórios, analytics em geral, deixa mais tempo disponível ao vendedor para vender com qualidade. E falando dos princípios fundamentais da profissão, acima de tudo, um vendedor precisa de entender quanto possível o seu público-alvo. E a IA ajuda bastante a acelerar esse conhecimento. Em suma, tudo se torna mais eficiente com o auxílio da IA. Porém, a fundação e os processos têm de lá estar. Senão, a única coisa que se vai automatizar é o desastre.
E vou começar por utilização de IA para desenvolver o perfil do cliente ideal e da buyer persona. Pronto, o ICP é o pilar basilar no qual assenta toda a prospecção e desenvolver o ICP e a buyer persona é a fundação de toda a estratégia do departamento comercial. Ahm, Se não soubermos quem são os nossos clientes, também não vamos saber onde os podemos encontrar, de que precisam e como devemos comunicar com eles. Assim, todos os nossos esforços de comunicação devem ser feitos neste sentido para que a nossa probabilidade de sucesso na comunicação seja maior. Ora, muito bem. O ICP corresponde, às empresas que mais precisam do nosso produto. Eu vou partilhar ecrã e vou mostrar um pequeno exercício que eu gosto de fazer para definir e ajudar a definir o ICP. Muito bem. Creio que. Ok, já pedi. Share. Share screen. Ok. Está sharing. Muito bem. Primeiro ponto, nós devemos definir, e eu gosto de usar o Notepad para isto, porque é raw text e é mais fácil de copiar e colar para o ChatGPT. E no fundo, o que nós escrevemos aqui é que temos que definir, para definir o ICP. Precisamos de saber o que é que nós estamos a vender e a quem é que queremos vender. Ou seja, vamos começar por target, aos gabinetes de contabilidade, eh, faturação. Faturação ajuda-nos a perceber se o nosso produto ou se a nossa solução faz sentido numa perspectiva depois de negociação, porque o lucro e o retorno sobre o investimento é calculado contabilisticamente de uma forma um bocado diferente, mas vamos pôr aqui um exercício, 1 milhão a 10 milhões. E localização. Nós queremos Portugal. Dentro do ICP, nós também temos que definir a buyer persona. Quem é que é a buyer persona? É a pessoa com poder de decisão dentro do ICP que vai comprar o nosso produto. E aqui, pronto, uma lista um bocado comum, mas sei lá, cargo, anos de experiência, enfim, há um myriad de traits que podem ser utilizados aqui para definir a buyer persona. E por último, falo dos triggers. O que é que são os triggers? São os gatilhos que naquele momento nos abrem a porta para vendermos o nosso produto. Como podem ver, isto aqui está isto está muito em abstrato, ou seja, o trabalho de desenvolvimento do ICP, da buyer persona e de seleção dos triggers é um trabalho minucioso e que ocupa bastante tempo e exige experiência. E a IA é, de certa forma, como se fosse um estagiário, ou seja, a delegação de tarefas para a IA precisa de ser muito bem explicada para o output final resultar bem, e sair um bom conteúdo. O que eu gosto de utilizar, há imensos prompts destes na internet, mas eu gosto deste que é um prompt que, no fundo, tenta replicar um consultor da McKinsey. E como é que ele funciona? Nós abrimos aqui o chat, colamos só, esperamos que ele responda. Eu estou a usar o O3 porque é um thinking model e creio que o output é melhor, mas o 4.0, ou seja, o plano free, funcionaria perfeitamente. Muito bem. Isto foi o que ele nos deu. Eh, e este prompt utiliza dois modos, detalhe e básico. Para o que queremos, vamos usar o detalhe, que é para podermos detalhar efetivamente o que queremos. Detail, usando ChatGPT. E aqui, nós tínhamos escrito, copiar isto assim, ajude a desenvolver o meu ICP. Espera, já tenho isto. E dizemos apenas o que temos. Claro, o trabalho de casa feito, ou seja, com uma melhor preparação, depois de entrevistas com clientes, etc., para nos dar ainda mais contexto. Mas colocamos isto. Eu depois partilho o prompt no chat para quem estiver interessado. Ahm, Muito bem. Ele, nós nesta etapa da IA,
estamos a fazer o pre-prompt, ou seja, estamos a pedir para a IA gerar o melhor prompt possível e para que a IA nos faça perguntas, ou seja, estamos a inverter a ordem do diálogo. Muito bem. Para lhe devolver um princípio mais para a persona realmente detalhado, preciso só detalhar alguns pontos. Respondendo quanto à oferta. Qual é exatamente o produto ou serviço que pretende vender aos gabinetes de contabilidade? Vamos para este exemplo. Vai ser software, faturação e automação. Não, vai ser automação, solução de automação do modelo 22. 22, muito bem. Relativamente a dores objetivos, quais é que são os dois principais problemas? Ou seja, mesmo uma pessoa que não tem experiência de vendas, a IA já nos está a dar aqui, como um consultor, o que é necessário saber. Neste caso, as dores e os objetivos. Problemas, vou colocar morosidade, trabalho repetitivo. 3. Vou colocar, só para este efeitos, sócio. Portanto, Diogo, tu estás a aplicar princípios básicos do início do funil. Hoje estamos aqui no Uhum. fórum de marketing e vendas, ou seja, os princípios básicos de marketing e vendas têm que estar sempre presentes. Estás aí a amplificar esse trabalho e a encurtar o tempo que demora a fazer estas atividades, correto? Precisamente, sim, sim, sim. O Muito objetivo bem. é importante ter umas fundações sólidas e, com isso, a IA ajuda-nos a. Ou seja, trabalho que demoraria 4 horas, passa a demorar 15 minutos. Mas é necessário ter as bases. Pronto, isto deu-nos aqui um prompt. Agora colocamos este prompt aqui e já nos vai dar um bom SCP. Ou seja, nós com uma ideia um bocado abstrata, um protótipo de ICP, só com isto, ou seja, porque a AI é boa para prototipar e gerar ideias. Ou seja, só com uma ideia muito abstrata, que praticamente não tem informação nenhuma, já nos deu aqui um ICP. Muito bem. Faturação anual, empregados, deu-me logo uma headcount. Importância. Para desenvolver o ICP é importante a tecnologia que utilizam. É importante saber a tecnologia que utiliza o vosso ICP para saberem o que é que podem vender, principais desafios, objetivos de negócio, etc. Pronto, isto é uma parte. Ou seja, é permitir que, ou seja, para que a IA, como o Hugo disse, e bem, nos complemente às fundações que nós já temos. Outras soluções que a IA nos permite neste momento é, por exemplo, toda a etapa do prospect é mais fácil com a mira de soluções de inteligência artificial que existem neste momento. Vou dar um exemplo ou seja, um software de base de dados. Ainda bem que falas nisso, Diogo, ou seja, estamos aí para além do chat GPT. Portanto, há um conjunto Sim. de plataformas que também utilizam a inteligência artificial para nos ajudar no marketing e vendas. Eu acho que quem nos ouve agora e depois no YouTube vai querer saber a lista dessas aplicações que tu deves ter aí na cabeça, no teu notepad. Portanto, depois faz esse Sim. overview. Obrigado, Diogo, força. Eh, ou seja, o Rocket Reach, se calhar já conhecem, é mais, mais básico, e isto não é necessariamente IA, mas tem uma vantagem, que é a seguinte. Ou seja, como utilizar IA com ferramentas que já existem. No fundo é isso. Já tenho aqui uma pesquisa guardada. Eu fiz um nicho muito específico. Ui, tenho que abrir aqui no Apollo. Acontece é que estava no plano frio, mas tokens acabaram. Vou usar outra ferramenta. A ideia fundamental é mesmo. E abrindo o Apollo, esperando que lá. Hum, Só fazer aqui um pequena alteração que eu quero.
Isto. Exato. Ok. Enquanto a Paulo partilha, não está a carregar, eu vou aproveitar para vos dar uma lista de certa forma de triggers ou seja, de características, vá, que ajudam a definir o perfil da empresa e a dar melhor contexto para estes prompts. Ou seja, localização, indústria, receita anual, taxa de crescimento, número de funcionários da empresa, número de funcionários do departamento relevante, ferramentas de tecnologias em uso. São algumas das características. Eh, t- t- ok, o Paulo parece que não quer colaborar connosco hoje. Vamos usar outra. Porque essa é a vantagem também, é que neste momento há mesmo muitas soluções. Por isso podem ir ao shopping e experimentar um bocadinho, um pouco de tudo. Porque existem mesmo muitas soluções neste momento. Nunca foi tão fácil começar uma startup como hoje. Isto foi dito pelo Sam Altman na semana passada no Y Combinator. E é uma verdade que hoje em dia é muito mais fácil. Foi o momento mais fácil da história para uma pessoa sozinha se munir de agentes que conseguem fazer o trabalho que nós precisamos de delegar. Ok, aqui temos aqui, muito bem. Como podem ver, como eu já fiz aqui algumas pesquisas, há aqui algumas recomendações de IA para a Marshot e dá-nos logo os contactos. Muito bem, blá blá blá. Só. Mas no fundo é isto. Vamos colocar aqui companies. Vou colocar Portugal e temos quantos contactos? Ou seja, temos 500 mil contactos em Portugal. E aqui vamos afinando. Quero só de 1 milhão a 1 bilhão. Eu sei que é um range um bocado extenso, um bocado extenso, mas ok, temos 238 mil contactos. A partir daqui, vamos afinando conforme o que estamos a procurar. Ou seja, vamos colocar aqui. Tem algum. As pessoas que estão aqui neste webinar já fizeram este trabalho de definir o ICP, definir a buyer persona, algum exemplo de indústria que gostassem de explorar. Eu vou utilizar como exemplo finance e 22 mil contactos. Ok. Para a IA e para estas ferramentas, como é que era feito o prospecting? Ou seja, íamos pegar em páginas amarelas, LinkedIn, andar na rua, procurar efetivamente as pessoas, quais é que são as empresas, olhar para o mercado, etc. A grande vantagem destas ferramentas, de forma minuciosa, escolher o que queremos e temos uma enorme base de dados de contactos que podemos começar a fazer a nossa sequência e começar a fazer o nosso outreach. Mas, como disse, as fundações sólidas da venda não mudaram. Uma pessoa que não tem informação em vendas, que pega nestes 22 mil contactos e começa a escrever e enviar e-mails, enviar cold emails, não vai conseguir ter a mesma taxa de sucesso que uma pessoa que já tem mais experiência em desenvolvimento de negócios. E para Portanto, colmatar esta. Diogo, só para dar aqui um enquadramento, nós estamos a focar aqui na geração de leads. E hoje podemos usar esta linguagem, porque este é um webinar dedicado a vendas e marketing. Bem, para geração de leads em business to business em concreto, é o que nós estamos a estudar aqui em B2B. É importante perceber que isto é uma sequência. A escolha do canal ou de multicanal e o algoritmo. O que é que acontece em caso de, por exemplo, envio uma newsletter. Quem é que clicou? Quem é que não clicou? Se clicou, o que é que eu faço?
telefono, envio um e-mail. Portanto, esse trabalho do processo de venda tem a mesma que ser pensado e até podemos pensá-lo juntamente com o chat GPT para afinar o meu processo de venda. Depois, Diogo, pelo que eu percebi, numa tecnologia como esta, nós podemos automatizar esta sequência de Exatamente. passos até chegarmos ao contacto, ao face-to-face com o cliente, é isso? Precisamente. Selecionando aqui um exemplo, vamos colocar aqui. Eu creio que lá está. A utilização da sequência já é uma ferramenta paga. O meu Apple não está a carregar, mas o que ele permite é depois estabelecer. Vou dar aqui um exemplo de como é que funciona essa automação. Uh, Consigo enviar sequências neste momento. Uh, Vou só partilhar aqui um segundo para não revelar uh, informação sensível. Segundo enquanto está por aqui. O que é isto que eu estou a falar de sequência? Não temos que nos ouvir informados, estamos à espera de Diogo. Estou a abrir aqui uma template de sequência de dados. Estou a ver. E. Ok, já está. Muito bem. Eu estou a usar o MailChimp, mas só para demonstrar como é que funciona a sequência. Mas esta solução também daria, mas aqui creio que a sequência está no plano pago. Por isso, nós utilizamos o MailChimp para enviar newsletters. Por isso é que escolhi agora. E muito bem. Como é que isto funciona? Colocamos aqui o contacto, selecionamos uma etapa, enviar e-mail. E colocamos aqui assunto, etc. E vantagem. A IA consegue-nos gerar, e com base no perfil do contacto, conseguimos adicionar campos dinâmicos e para automatizar, ou seja, bom dia, Pedro, fica automatizado. E a IA também pode gerar o texto, caso pretendamos. Mas, pronto, aqui dá um exemplo. A partir daqui, por exemplo, criou o e-mail. Podemos agora fazer um teste. Podemos fazer se não, ou seja, uma condição. Criamos um segmento. Se responder ao e-mail, o contacto sai. Entendemos. Mas se não responder, podemos adicionar uma etapa para enviar outro e-mail. Ou, se calhar, enviar um SMS. Há imensas soluções que enviar SMS. Creio que na Lusha, esta solução permite também sequenciar através do LinkedIn, ou seja, visitar o perfil, dar like, conectar, enviar mensagem, etc. Mas é isto. Ou seja, quando isto está, pode ficar um pouco em autopiloto e só rever efetivamente o copy e fazer as chamadas. Ou seja, liberta todo o trabalho que não é verdadeiramente de vendas para potencializar o que efetivamente importa, que é vender. E isto é uma das formas que a inteligência artificial permite automatizar e reduzir muito tempo, ou seja, o trabalho de sapa pode ser perfeitamente eliminado. Muito bem, Diogo, completando o que estás a dizer, eu vou partilhar agora o meu ecrã. Portanto, o Diogo mostrou-nos como é que conseguimos criar um motor que automaticamente bate à porta do cliente até conseguir entrar e se automatizamos esta etapa do processo, reduzimos o custo de aquisição de cliente drasticamente. E não vale a pena reinventar a roda, porque temos algumas plataformas que já o fazem. Mas agora vamos supor que entramos no cliente e queremos perceber as dores do cliente. Vamos usar aqui uma simulação muito rapidamente, imaginando que esse cliente era uma empresa
fazia aluguer de material para construção civil, por exemplo. Vamos imaginar que queremos vender para uma empresa que aluga máquinas para construção civil. Por exemplo, uma empresa tipo Grupo Vendap, penso que todos nós conhecemos em Portugal. Quero que identifiques as dores dos clientes da Vendap e me prepares para uma primeira reunião com a Vendap para eu conseguir vender um projeto de consultoria. Vamos ver o que é que sai daqui, porque sabemos que muitas das vezes as reviews são feitas, as queixas, as dores dos clientes estão online, tentamos usar o ChatGPT, eu estou a usar uma versão paga de cerca de 15 a 20 euros por mês. E estamos a ver aqui, por exemplo, a baixa visibilidade sobre a utilização real das máquinas, gestão ineficiente de ativos, às vezes saber onde é que estão as máquinas, saber, em termos de capacidade, antever que máquinas é que eu preciso comprar e não preciso. Portanto, no fundo, eu para vender tenho que vestir a camisola do cliente, tenho que sentir as dores do cliente e identificarmos aqui as dores. Temos aqui uma sugestão até de posicionamento, qual é que deve ser o meu pitch naquela primeira reunião que o Diogo conseguiu arranjar. Exemplo de perguntas para eu fazer nessa reunião. O pior que pode acontecer, eu já fui cliente, é receber um fornecedor ou candidato a fornecedor que nem sequer sabe quem é que eu sou, nem sequer foi o meu website. E isso acontece muito. E a IA não vai resolver esse problema. Vai resolver o problema a quem quer, de facto, rapidamente saber tudo sobre aquele cliente e souber fazer este tipo de perguntas que eu estou aqui a fazer. Temos, inclusive, aqui ideias de propostas de valor a apresentar. Mas agora vamos fazer aqui, quero 5 slides para apresentar nesta primeira reunião comercial. Assumo que sou da Mars Shot. Faz os slides prontos a apresentar. Ok, estamos a preparar aqui uns slides para uma primeira call, para não irmos de folha em branco, que eu acho que é o pior que pode acontecer. Ora bem, temos aqui os temas para os slides. Eu, por acaso, não queria neste formato. Eu uso muito uma aplicação que também é bastante útil em vendas, que é o Gamma, faz os slides por nós. Eu até vou parar aqui, faz uma prompt para o Gamma. Quero fazer lá os slides. Vamos então preparar aqui a nossa apresentação. E vamos terminar este webinar com a construção de um caderno de encargos, até para ajudar o cliente a, se calhar, a consultar empresas como a nossa, e vamos também criar uma proposta comercial para dar resposta a esse caderno de encargos. Rapidamente cobrimos aqui um funil de vendas, de um motor de geração de leads para a preparação da primeira reunião, a apresentação da proposta, a construção do caderno de requisitos. Ora bem, já temos aqui uma prompt feita, vamos agarrar aqui no Gamma. O Gamma tem uma versão gratuita, que é aquela que eu vou utilizar. E neste momento podemos escolher aqui o layout, vamos escolher um qualquer, não é muito relevante. Portanto, imaginem que eu sou um comercial, eu posso estar no automóvel, no carro, com o meu portátil, com uma ligação à internet, e durante um dia faço 6 ou 8 reuniões, coisa que antigamente era impensável se eu souber usar estas ferramentas. Portanto, a minha força de vendas, a minha sales force capacitada com este tipo de técnicas, é uma força de vendas que consegue visitar muito mais clientes por dia e criar um rapport, uma ligação com o cliente muito mais íntima, porque conhece as dores do cliente. E é isso que se espera quando nós recebemos um comercial na nossa casa. Agora vejam, Shot, transformação digital rápida com resultados concretos. Quem é que nós somos? Já houve aqui algum contexto que foi dado previamente. O que é que ouvimos no mercado e agora criar aqui a dor no cliente, não é? Criar a necessidade no cliente. E se a Vendap pudesse monitorizar todas as máquinas em tempo real, oferecer modelos de subscrição flexíveis, proporcionar uma experiência, eu posso não concordar com isto, posso chegar aqui e posso editar, de como é que nós trabalhamos, casos de sucesso, próximos passos, podia pôr agora aqui em modo de apresentação. Portanto, rapidamente criamos uma apresentação para essa reunião. Vamos assumir que o cliente gostou do que viu.
quero que prepares agora uma prompt para uma proposta comercial para desenvolvimento de uma plataforma digital para fazer toda esta gestão. Assume que o preço de venda são 20.000 euros. Vamos então agora fazer outra apresentação. Se não tivermos tempo, fazemos aqui um protótipo desta app, usando o nosso Lovable, outra ferramenta muito gira para criar um protótipo digital em muito pouco tempo. Entretanto, estamos a gerar aqui a nossa proposta comercial, os aspectos-chave. Podíamos convidar agora aqui o diretor de vendas para discutir o preço, para discutir a entrega, mas convidamos sempre a IA. Como eu costumo dizer, convidem a IA para tudo, para não começarem de folha em branco, e a folha em branco puxa muito para a procrastinação. Eu pessoalmente sou um procrastinador profissional. Ora bem, vamos aqui à nossa Gama App novamente. Se isto funcionar à primeira, é fantástico. Às vezes há sempre surpresas, não era isto que eu queria. Eu quero fazer Create New, Generate. Vamos fazer aqui a nossa proposta comercial. Desculpem estar aí, se calhar, muito rápido. O vídeo depois fica disponível no YouTube. E obviamente que nos podem contactar para qualquer tipo de situação. Ok, enquanto fazemos aqui a apresentação, faz os requisitos para o Lovable. Quero um protótipo o mais depressa possível para mostrar ao cliente na próxima reunião. Ora, se conseguir a próxima reunião é bom sinal, mas já quero mostrar algo tangível. Se eu vendo desenvolvimento à medida, se eu vendo software, se eu vendo protótipos digitais, não levar já um protótipo para o cliente. Como sabemos, há consultoras, há empresas que demoram semanas a apresentar a proposta, propostas que são em PDF, são estáticas. Se pudermos apresentar algo já palpável, conseguimos criar, como se dizia em vendas à moda antiga, um efeito uau. Conseguimos surpreender o cliente. E nós gostamos de ser surpreendidos, e como hoje em dia somos tão surpreendidos com tanta coisa, um fornecedor que vem e não nos surpreende é algo maçador, e o pior que pode acontecer é ver o cliente do telemóvel durante uma reunião de vendas. Ora bem, temos aqui os requisitos para o nosso protótipo. Vamos criar aqui o protótipo no Lovable, que também tem uma conta gratuita. Em paralelo, parece que já temos aqui a nossa proposta comercial feita. Ora, aqui está. Reparem que a própria imagem foi criada em função do cliente, não tivemos que perder tempo à procura de fotos. Plataforma digital para estando lugar de equipamentos, enquadramento, a solução proposta, como vamos trabalhar, cronograma e fases do projeto. No fundo, são os elementos típicos que uma proposta de uma consultora tem que ter. Uma entrega em 8 semanas, temos condições de pagamento, o que é que está incluído, equipa e experiência, próximos passos. Não está 100% certo, está se calhar 50% certo. Agora, numa hora de reunião com os meus colegas, conseguíamos afinar esta proposta antes de marcar uma reunião com o cliente. Para marcar reuniões, já agora, eu acho que é fundamental também conhecerem ferramentas. Eu fico surpreendido como é que há empresas que trabalham em marketing e vendas e não usam o Calendly. E depois trocamos 20 e-mails, e Diogo, e tu sabes isso, trocamos 20 e-mails para encontrar um slot de agenda, quando temos ferramentas como o Calendly há cerca de 10 anos que conseguem sugerir slots em função da nossa agenda. O próprio cliente pode pôr lá várias propostas até encontrarmos esse slot. Isto poupa imenso tempo. Aqui já agora vamos usar para fazer um e-mail. Faz um e-mail muito executivo, em formato sumário executivo, para enviar para o cliente com o pedido de reunião e a nossa proposta em anexo. Reparem, estou a usar o ChatGPT até para fazer o e-mail que irá pedir a reunião para a apresentação de proposta. E aqui temos, caro cliente, por exemplo, eu pessoalmente acho que um e-mail não deve ter tantos emojis. Portanto, o que eu vou fazer é, eu vou parar aqui e vou dizer, quero sem emoji, quero sem emojis. Lá está, como referi, ou seja, é como fosse um estagiário, é necessário aperfeiçoar o conteúdo final para ser um bom output. Tem que saber, obrigado Diogo, tem que saber pedir. E reparem, automaticamente temos aqui um texto de um e-mail com a base, como já tem os meus dados
automaticamente preencheu, isto deu aqui um erro. Tipicamente, quando há erro, ele corrige automaticamente e não para de trabalhar. Mas para confirmar, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a prompt. E quando fazemos demonstrações é giro. Um atraso de 1 minuto parece 2 horas. No entanto, este trabalho que nós estamos aqui a fazer demoraria semanas e com um designer, um programador de front-end, um programador de back-end, se calhar um engenheiro que faz a modelação de dados, e nós vamos importar isto para de 5 minutos, ou talvez menos. Não sei, Diogo, queres recomendar aqui queres fazer alguma pergunta? Fazemos aqui um dueto, torna isto mais interativo. Não, Hugo, tu falaste do Calendly e lembrei-me que deveria ter dito que há um conjunto de ferramentas que são essenciais a qualquer departamento comercial. A primeira delas são um software de gestão do relacionamento com o cliente, o CRM. Nós usamos o HubSpot, ou seja, tem que haver algo. Para além disso, não, na minha opinião, não sobrevalorizem o LinkedIn, no sentido do LinkedIn Premium. Não é a ferramenta, ou seja, tem sempre que ver se vale a pena, qual é que é o retorno sobre o investimento de utilização do LinkedIn Premium. Se estão a fazer mais outreach por e-mail, nesta fase não faz sentido ter um LinkedIn Premium, por exemplo. Mas pronto, isso é só, ou seja, há software que é essencial, nomeadamente o HubSpot, e há outros que são nice to haves, e o LinkedIn Premium é um deles. Não falaste de ferramentas e quanto que aquilo leva ao trabalho, não falaste de ferramentas como o Apollo. O Queres dar Paulo, aqui claro, um, claro. um overview? Ou tenta entrar que o meu estava não estava a conseguir entrar. Isto Partilhamos só aqui esta no meu ecrã para não perdermos mais tempo. sim, sim, sim. Queres explicar o que é o Apollo, Diogo? Acho que não falaste O no Apollo há Apollo, o pouco. Apollo coloca, permite, ou seja, nós há bocado estamos a ver software de base de dados. Falei agora de software de relacionamento do cliente. O Apollo coloca, numa só solução, coloca isto tudo, ou seja, já temos a base de dados, já temos o software de gestão do cliente e adiciona as sequências que também mostrei há pouco. Ou seja, é uma solução completa para um departamento comercial ou para um vendedor. Um, a base de dados é um pouco mais US-based, mas se o vosso target for empresa norte-americana, está perfeito. Uh, e, para além da sequência, como vos disse há pouco, permite, ou seja, para além dos campos dinâmicos em que fica o bom dia Pedro, bom dia Hugo, bom dia António, hum, com base no contacto que estamos a enviar, faz isso tudo automaticamente. Ou seja, conseguimos colocar isto em autopiloto e só rever os e-mails e fazer as chamadas. É uma excelente Eh, solução, tem um plano free e eu, no que toca às sequências, não gasta créditos, por isso é ótimo. O Humble Market é uma solução um bocadinho mais pricey, mas muito completa e que efetivamente lá está. Tem todo o software básico e todos os nice to haves num só. Ou seja, estamos a falar de dados de personalidade do contacto, que pode soar assim um pouco spooky, não é? Mas de certa forma que aquece as leads e vai nutrindo as leads com o que nós temos e mesmo essa etapa de preparar a lead para a reunião, já faz com base no IA e nós temos noção o que é que aquela pessoa em específico para aquele cargo, para aquelas dores, qual é que é o melhor script. E pronto, ou seja, automatiza grande parte do trabalho do outreach e mais uma vez foca, permite ao comercial focar-se apenas no que importa, que é fechar, é vender. Muito bem, Diogo. Enquanto que estamos aqui a fazer tempo, mas criando valor, e isto também é a lógica do Vibe Coding, é adaptar em tempo real. A nossa aplicação está a evoluir. Foi batizada de Vendap Rental Hub. Se a Vendap estiver a ouvir, temos aqui um protótipo que podemos depois partilhar. Continuamos aqui a afinar a aplicação, como podem ver aqui. Entretanto, eu posso mostrar aqui outros exemplos que nós
que já fizemos. Temos aqui plataformas de gestão de recursos humanos. Ontem, por exemplo, eu estava no bar do Hotel Altis Belém e pensei porque é que eu não posso encomendar diretamente no meu telemóvel? Porque é que eu tenho que chamar o empregado? Porque é que eu não peço aqui? E no meu portátil, em 5 minutos, fiz aqui uma aplicação para gestão dos pedidos, que ajuda não só a quem pede, mas também a quem recebe os pedidos e tem aqui uma gestão centralizada, e que inclusive colocámos aqui uma opção de quick order, porque se eu sou um cliente habitual do Altis, eu posso reutilizar um pedido, ou pedido habitual. Olha, o que é que o senhor quer? É o habitual. Portanto, vou nem replicar esse, o que é que o senhor quer aqui para a app. Isto desta forma, se calhar não impressiona muito, mas fazer isto num bar, e até eu podia ter feito no telemóvel, em tempo real, ou seja, eu senti a dor, crio o protótipo. Da dor à ideia ao protótipo em 5 minutos é disruptivo. É disruptivo para melhorar a capacidade de venda, até de criar uma reputação de marca que trabalha à velocidade da luz ou à velocidade dos computadores. E depois podia partilhar com o diretor do hotel, com o diretor de F&B, e este é um exemplo fresco. Vou partilhar aqui outros exemplos enquanto o algoritmo está a trabalhar. Eu vou dizer um bocado em tom de piada, mas pensem no livro de reclamações. Peguem todas as reclamações, vejam essas mais reviews que vocês têm e em minutos vocês têm soluções Sim, para é um essas queixas. exercício que temos feito aqui, agarrar até nas más reviews que estão online, no portal da queixa, etc. Por exemplo, Com base sim, nisso, sim. construir propostas e construir soluções para o cliente. Temos aqui outros exemplos, e o próprio Lovable, a comunidade vai construindo protótipos, traz-vos aqui ideias para todos os setores, de setores de consumo, setores business to B, B2B, business to business, inclusive temos aqui exemplos na área da música, ou seja, até para sermos proativos na venda, para não irmos para a reunião perguntar, senhor cliente, diga lá o que é que quer, que me parece bastante reativo e de consultoria dos anos 90. Nós devemos chegar a esse primeiro contacto já com algo personalizado para aquele cliente. Ou seja, é o princípio da hiperpersonalização. Não é para clientes como aquele, é para aquele cliente. Devemos desafiar o cliente com essa proposta de valor já ultra segmentada. O nosso programador virtual continua aqui a afinar a aplicação. Estou aqui a pensar das ferramentas que nós já falámos, que outras é que nós podemos apresentar. Não sei, Diogo, se Há queres mais um, referir mais podemos alguma. tomar por exemplo. Há pouco, quando falei sobre a definição do ICP, uma das estratégias para definir o ICP é conduzir uma série de entrevistas com o cliente para, ou seja, com umas perguntas definidas pelo setor comercial e pelo departamento comercial para melhor perceber aquele cliente que funcionou. Hum, a geração de um relatório com base nessa entrevista demoraria muito tempo, porque era necessário primeiro conduzir a entrevista, depois passar a transcrição da entrevista e, de seguida, rever o conteúdo da transcrição e analisar, ou seja, 4 horas no mínimo. Hoje em dia há imensas soluções de transcrição de áudio eh, que, ou seja, claro, com o consentimento da pessoa, se sente à vontade de utilizar, mas dou-vos, por exemplo, o Descript, vou colocar no chat, que é bastante bom para transcrições em português. Está aqui descript.com. Ou seja, chegam à reunião, como neste caso, lá está, estamos a falar de um cliente que vocês já têm, ou seja, já funcionou, e pedem para, olha, temos aqui uma série de perguntas que gostaríamos de falar consigo, só para melhorar os nossos processos internos e percebermos melhor o que fazemos. E lá está, tem um exemplo de uma ferramenta que todo aquele trabalho de SAPA que é gravar com o dictafone do telemóvel, passar a mão, rever, puxar atrás porque não se percebeu bem a palavra, aí agora tem um bocado de ruído, etc, etc. É feito em tempo real.
seja, a própria pessoa que também está do outro lado também pode pedir, olha, isso para essa parte sair do transcript, por exemplo. Enfim. Ó, Diogo, eu acho que valeu a pena a espera e demorou um pouco até mais do que o habitual, porque o nosso briefing foi bastante completo, foi bastante exaustivo e o protótipo que nós aqui construímos deu resposta àquelas que eram as críticas que nós encontramos na internet. Portanto, temos aqui um dashboard global que não há administração que não goste de um dashboard no seu tablet. Temos taxa de utilização dos equipamentos, como é que está a evoluir a taxa face ao mês ou ao período anterior, evolução da receita. Máquinas inativas é o pior que pode existir, são ativos muito caros nesta área, por isso é que o aluguer acaba por ser uma opção. Alertas de manutenção em atraso, poder dar seguimento. Aqui certamente uma lista dos ativos. Temos aqui uma escavadora Caterpillar 320, certamente será bastante interessante, mas eu não percebo nada de construção civil. Temos aqui uma grua, bulldozers, compactadores. Reparem, eu não sou perito nesta área, mas para uma primeira reunião já temos aqui um ponto de diálogo em comum, criando ligação com o cliente. E essa ligação muitas das vezes demora muito tempo a construir. A IA e o vibe coding podem acelerar nessa ligação. Temos aqui uma componente de gestão de contratos, temos aqui uma componente de gestão de clientes, receita total, receita média. Inclusive aqui os contactos estão logo disponíveis e temos aqui um painel de administração da plataforma. Ora, colocando isto à frente do cliente na segunda reunião, obtendo se calhar mais 3, 4 inputs e iterando novamente, estamos próximos de construir uma solução que dê resposta àquelas dores em tempo recorde e que há um ano atrás não seria possível, muito menos há 2 ou 3 ou 4 anos. Portanto, em suma, estamos numa era em que estamos capacitados para levar a transformação digital à séria para as pequenas e médias empresas, levando um conjunto de técnicas e tecnologias que só as grandes empresas é que tinham disponíveis, e num país como Portugal é essencial que as pequenas e médias empresas percebam que neste momento está tudo disponível por muito pouco investimento e com retorno certamente garantido, e não há CFO que não queira reduzir o risco. E se eu posso ter estas funcionalidades, este valor por um preço baixo, eu diria que é experimentar e avançar, obter retorno, com esse retorno financiar o próximo projeto, reduzindo ineficiências internas, reduzindo o trabalho de copy-paste, os trabalhos que são feitos de forma manual nas organizações, e aumentando ou melhorando também as propostas de valor, como nós vimos neste pequeno exemplo, em que fomos desde a da geração de leads com o IA, leads, se calhar já mais qualificadas, porque conseguimos ir diretos à persona que nós queremos atacar com o pitch que essa pessoa quer. Conseguimos a reunião. Nessa primeira reunião, levámos um PowerPoint já adequado àquela organização e eu, vendedor, conheci rapidamente aquela organização no carro. Foi aqui a simulação que nós fizemos. Saímos da reunião, construímos um protótipo, marcámos a reunião, apresentámos o protótipo e certamente que aumentámos a probabilidade de venda. E pronto, eu quero agradecer a todos os participantes que estão aqui neste live e todos aqueles que depois nos vão ver no webinar. Nós partilhamos sempre no LinkedIn. Qualquer questão que surja, o nosso e-mail é talk@marshot.eu. Contactem-me a mim ou Diogo, Márcio e Vicente no LinkedIn. Temos todo o gosto em conhecer os desafios das equipas de marketing, das equipas de venda, das equipas, das organizações, em rapidamente criar um protótipo, uma prova de conceito, demonstrar valores e ajudar-vos a inovar, neste caso a vender mais, a gerar mais oportunidades com o menor custo possível. Somos a Marshot, uma consultora de nova geração e espero ver-vos na próxima semana. Obrigado a todos. Obrigado a todos, até a próxima semana.